Olá, eu sou a Nádia. E eu sou a Jordana. E esse é o Expresso.com. Estamos muito ansiosas hoje para esse tema, né, Nádia? Sim, seja muito bem-vindo ao episódio número 6 do Expresso.com. Hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento, inteligência emocional, perfil comportamental, sonhos e metas. E se você é assim como eu, ou como a Nádia, que adora estudar sobre autoconhecimento, eu, por exemplo, sempre que tem algum livro, assim, sobre esse tema, ou algum treinamento, ou alguma palestra, eu adoro conhecer mais sobre isso, entender mais sobre isso, porque para mim é um assunto eterno. Quanto mais a gente descobre, a gente percebe que não acaba o que a gente pode descobrir de nós mesmos. Então, você precisa acompanhar. Se você gosta desse tema, você precisa acompanhar esse episódio até o final. E hoje a gente trouxe o nosso primeiro convidado homem aqui para o nosso Expresso.com. Então é com muito prazer que a gente trouxe ele para bater um papo sobre esse assunto que é tão importante, né, gente? Até que ponto as suas emoções e crenças têm dominado a sua vida? Você sabe qual é o seu perfil comportamental? E o que tem te impedido de realizar seus sonhos? Tudo isso ele vai responder pra gente. É isso. Então vamos lá apresentar devidamente o nosso convidado do dia. E agora assim, ó... Qualquer coisa, você pode me corrigir, Nádia, porque tem umas palavras em inglês aqui. E você também, Thiago, logo te apresento um pouquinho melhor. Vamos lá. Ele é Master Coach Integral Sistêmico e analista de perfil comportamental. Possui formação em treinador comportamental pelo Instituto Karcher. Ok. Ele também tem formação em Master Coach pela Febracis e outras especializações como Mindfulness, For Money, CIS, Assessment, é isso mesmo? Business High Performance e formação como orador e palestrante. É uma pessoa de altíssimo nível aqui com a gente hoje. Além de empresário e criador dos métodos Sorte se Constrói, Negócio de Sucesso e Venda Imbatível. Seja muito bem-vindo, Thiago Delagnolo. Prazer. Seja bem-vindo. É um prazer te ter aqui com a gente hoje. Gratidão pelo convite. Espero que eu possa contribuir não só com quem está me assistindo aqui, mas também com vocês duas, né? Porque a jornada não acaba, né, Jordana? Não. Nunca? Não. Então, talvez a palavra que vocês mais vão ouvir hoje é depende. Depende. Mas se tiver uma conclusão na tua resposta, tá ótimo. Vamos lá, a gente primeiro precisa conhecer Thiago Delagnolo. Quem é você? O que te trouxe até aqui? O que te fez seguir nessa área do autoconhecimento? É a primeira vez que eu vou falar disso, se a gente considerar os últimos 2 anos. Até tem um material gravado que eu compartilho um pouco dessa minha história, mas eu evito dar uma puxada nesse tema, porque nem só de memórias boas o ser humano é feito. Se você tem memórias ruins, tristes, isso te torna único. É sobre você, não é sobre se tornar uma vítima presa naquilo, mas é entender que você é único e especial também pelas memórias ruins. A gente não saberia o que é bom se não tivesse vivido ruim. E a gente tira aprendizados das memórias desafiadoras que a gente teve, das experiências desafiadoras. Aí as pessoas dizem assim, Thiago, mas se você resolveu, você não tinha que falar fácil e feliz? Eu disse, não, eu resolvi. Mas ainda assim, é uma memória que ela me marcou, de uma certa forma, um pouco. De forma pesadinha. Pesadinha, mas me torna único. Então não é sobre eliminar completamente da tua vida os desafios ou as memórias ruins, porque ainda que você pudesse fazer isso, se você pudesse, semana que vem vai surgir uma nova. É sobre como você encara essas memórias. Então por que eu não gravei mais? Porque é desafiador para mim voltar e falar daquilo. Então vamos falar resumidinho para ajudar o Thiago. Vamos. Tá? Tudo na nossa vida é consequência. Nada é o acaso. A gente acha que existe acaso. Não existe acaso. E você pode interpretar isso da forma como você quiser. Numa pegada um pouco mais religiosa, espiritual ou mais científica. A neurociência explica por que nada é por acaso.
A gente tem referências de memórias do nosso passado, dores e felicidades, e as nossas decisões daqui para frente são tomadas para evitar viver de novo as dores ou para alcançar aquelas felicidades que a gente já viveu no passado. A gente vai ao longo da vida aprendendo o que funciona e o que não funciona. E às vezes toma as decisões até inconscientemente por conta dessas consequências. A maioria das vezes Exato. inconscientemente. E a grande sacada de você se conhecer, identificar tuas crenças, tua história de vida, teu perfil, é justamente sobre isso. Por isso que eu falo que a grande sacada aqui é depende. Por quê? Eu não gosto de cagar regra de como você tem que viver. Eu gosto de te abrir o campo de conhecimento para que você tome uma decisão hoje e amanhã você tenha liberdade para tomar uma outra diferente. Se você se conhece, sabe como você funciona, você consegue agir de forma livre, com verdadeira liberdade a cada momento da tua vida. E você não se cobra ter que sempre viver aquela verdade absoluta. Mas, fiz o disclaimer, tá? É uma memóriazinha que não é das mais fáceis pro Thiago. Nada é por acaso. Hoje eu sei. Lá na minha adolescência, eu diria o seguinte. Eu fiz engenharia civil, né? Eu diria o seguinte. Estou fazendo engenharia civil porque eu quero. É minha escolha. E talvez aqui eu falaria para vocês que é uma mera coincidência meu pai ter construtora. Influência. E quando vocês... quando vocês... Até tu já conhece seu perfil, Nádia? Ok, pra ela vai... Meu Deus, eu vou abrir a caixa de Pandora da vida pra essa mulher hoje. Vai. Eu tô com medo. E geralmente eu falo muito nos podcasts, mas eu tô hoje muito, assim, disposta a escutar, sabe? E a entender, né? Mas pergunte. Acho que você vai ter muito mais dúvidas do que eu. E ela, como já fez a jornada comigo no Sorte, talvez ela vai deixar de fazer perguntas porque ela já entende. Talvez a tua dúvida vai ser mais semelhante à dúvida de quem estiver ouvindo a gente. Só um adendo, Sorte se constrói é um dos métodos do Thiago e eu fiz o curso dele. Por isso eu convidei aqui hoje. Eu acho legal a gente até falar isso. A Jo, ela já conhecia o Thiago, ele é convidado da Jo. E vocês querem falar como vocês conheceram? Foi justamente sobre isso, na verdade, o meu namorado, o Mike, ele tinha feito um curso do Thiago que era voltado para negócios. Qual que era o nome? Negócio de sucesso. Negócio de sucesso. E aí, lá nesse curso do Thiago, o Mike voltou para casa e me falou, olha, ele tem um curso lá que eu acho que pode ser muito interessante para ti. Porque eu tava numa fase... Pra ti. Que engraçado, né? Pra nós, na verdade, porque ele acabou fazendo comigo, né? Tu vê como o ser humano naturalmente... E eu olho isso com acolhimento. O ser humano, naturalmente, ele tem dificuldade de se colocar vulnerável e dizer, é eu que preciso. Todo mundo, inclusive eu, inclusive você ainda. Todo mundo, você que está assistindo isso também. Se coloca vulnerávelzinho aqui, porque o autoconhecimento vai partir de você identificar onde você faz isso. E se você aponta que o outro precisa, na verdade, você também tá precisando. Mas, enfim, ele chegou em casa e falou do Sorte se Constrói. Porque eu tava nesse dilema de, putz, parece que eu trabalho e não consigo chegar naquilo que eu quero, ter um retorno legal financeiro e tal, como é que eu me desprendo de algumas amarras, né? E aí ele falou, de repente o Sorte se Constrói, que pega nos calos um pouco mais profundos, infância, as tuas crenças, como traçar metas, como sonhar e chegar lá, pode ser legal pra ti. E aí fiz com o Mike, inclusive, e foi muito legal. Eu já tinha passado por algumas experiências e treinamentos, assim, imersão mesmo, que foi muito impactante há uns 5, 6 anos atrás. E aí, dessa vez, fiz de novo. E aí, óbvio, quando a gente já passa por um treinamento, na minha concepção, a gente já abre um pouco a cabeça para algumas coisas. Mas eu cheguei lá no curso de Thiago e abri a cabeça de uma forma um pouco mais profunda para outras coisas que ainda estavam meio... inertes, que eu ainda não tinha aprofundado. Que foi muito uma questão mais familiar mesmo. E aí foi assim que eu conheci o Thiago, fazendo o curso dele, o Sorte se Constrói. Então, voltando, né? Engenharia civil, construção, pai tem construtora. Quem é Thiago? O Thiago é um cara que teve uma jornada de vida com muitos altos e baixos, com
uma carga emocional aí, uma montanha-russa emocional bem intensa. Eu não vou dizer quem sou eu para dizer que a minha é a maior ou a menor, mas cada um tem a sua. E envolveu transição de carreira, envolveu depressão, envolveu autocobrança de ter que dar mais resultado, envolveu eu me colocar na posição de carregar todo mundo, de ser o filho perfeito, de ser o amigo perfeito, de ser o professor perfeito, de ser o engenheiro perfeito. E, eu me tornei muito bom nesse papel. E isso já é um primeiro aprendizado. Não é porque você é bom que é leve. Não é porque você é bom que isso é o que te faz feliz. Nossa. Sim. E a gente mascara a ideia da felicidade com ser bom, performar bem. Aí eu fiz engenharia civil. Ele tem TDAH, gente, só pra... Não, Brincadeira. eu tô focando pra não chorar aqui, entendeu? Brincadeira. Quando tu fala isso, me vem muito na cabeça os nãos que a gente fala pra gente pra falar sim pro outro, né? Tipo, o quanto a gente se mata pra fazer o outro viver. E o quanto a gente se cobra pra negar a si mesmo toda hora e deixar o outro, sabe? Essa fala pra mim, que tu disse, né? Poxa, nem sempre tudo que você... Eu me identifico demais. E pra mim, eu falei, antes do episódio começar, eu falei pro Thiago que eu ia chorar hoje. Possivelmente irei, porque a gente mal começou e eu já tô aqui super reflexiva. Sabe uma analogia que vale compartilhar nesse momento? É o seguinte, imagina que todo mundo tem uma cesta com maçãs dentro. E a vida é uma troca, ela precisa ser uma troca. E aí dá pra fazer uma analogia rápida em relacionamentos, conjugais mesmo. As pessoas, elas dizem assim, eu quero encontrar o amor para a vida. Mas quando você vai olhar, a pessoa ela tá muito mais olhando pontos que vão ver se ela vai ser amada. Ela procura muito mais pontos que vão garantir que ela vai ser amada do que se preocupar em amar alguém. É verdade. E amar é um verbo, é uma ação que você faz para alguém. Mas pode olhar que a maior parte dos relacionamentos, a maior reclamação que tu ouve, tu nunca vai ver alguém dizendo assim, nossa, eu tô sentindo que eu não tô entregando todo o amor que o meu parceiro ou a minha parceira merece. O que tu ouve? Porque ele não me ama. Porque ele não tá fazendo por mim. Porque deixou tudo lá jogado. E porque o que tu mais ouve é a pessoa cobrando o amor do outro. E as pessoas muitas vezes esquecem que pra um relacionamento dar certo, pra ser o amor da vida, tu tem que construir isso. Não só exigir do outro, mas fazer muito. Daí veio em parte o nome do Sorte se Constrói. Do ponto de vista mercadológico, o nome não é bom. Porque hoje em dia as pessoas estão buscando atalho. E eu acredito muito no que você falou. É uma jornada. Você vai ter que pagar o preço para chegar onde você quer chegar. Não quer dizer que precisa ser pesado. Não quer dizer que precisa ser sofrido. Isso é outra coisa que as pessoas carregam muito. Porque muita gente tem referência de família da roça, que o trabalho era braçal, era sofrido, e parece que se for fácil, se for leve... Fácil não, mas se for leve, não tem o mesmo valor. Por isso tem muita gente que tem dificuldade de partir do autônomo, né, do trabalho manual, pro empresarial. Isso tem a ver também com a questão do merecimento? Da pessoa se sentir merecedora de algo que vem fácil, por exemplo? Quando a esmola é demais, se você completou essa frase, você carrega. Se você completa a frase, você carrega. E aí, a analogia dos cestos de maçãs. A gente tá tão... A vida é uma troca. Eu tenho um cesto que tem maçãs dentro. Você tem um cesto que tem maçãs dentro. O quanto na tua vida você vem dando mais maçãs do que vem recebendo. Uau. E o que acontece se tu só der maçãs e não receber maçã? Você fica com o seu cesto vazio. E aí você faz o quê? Não tem mais nada pra dar.
Esgotou. E se você entendia que o teu valor estava em fazer pelo outro, dar maçã para o outro, não dizer não para o outro, dizer sim para tudo que o outro quer, e toma maçã, e toma maçã. Uma hora você olha para você e você tá vazio. E aí como é que fica o teu valor? Nossa. Aí se sente totalmente sem valor. E aí cada vez mais se cobrando, tendo que fazer pelo outro e fazer pelo outro. E quando você vê, você tá vivendo uma vida que é basicamente servir o outro. Aí é uma bola de neve. A pessoa ela nem é tanto em função do outro que ela nem sabe mais quais são os sonhos dela. Ela não dedica um tempo para refletir o que me faz feliz. Quem sou eu? Onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? O que eu quero fazer da minha vida daqui para frente? Tem uma dinâmica no Sorte que ela trabalha muito essa consciência de futuro. Se o tempo avançasse 30 anos e fosse o seu momento de se encontrar com Deus, você partisse desse mundo, e Deus te perguntasse assim: meu filho, minha filha, eu te dei a vida para que você fosse feliz. Eu te amo. O que você fez na sua vida? Conta para mim o que você fez para que eu veja que você foi feliz. Sou suspeita pra falar, mas essa dinâmica é maravilhosa. Eu acho que foi uma das que mais me tocou no Sorte. Ela tem uma aplicação, um filtro, ela acontece de uma forma mais profunda, mas é uma reflexão para você abrir. Aí você consegue enxergar tudo que você gostaria de fazer e muitas vezes você deixa o tempo passar e não faz. E às vezes são coisas simples. E aí você entende que, Tiago, mas eu tenho que sair correndo fazendo as coisas? Não, depende. Cada um tem o seu ritmo de felicidade. Cada ação, cada coisa que você vai querer alcançar vai exigir uma energia diferente, um tempo diferente. Me incomoda muito esse pessoal que falava porque você tem que acordar às 5 horas da manhã, tomar banho de água gelada, você tem que ser produtivo, você tem que não sei o quê. Quem sou eu para dizer o que vai te fazer feliz? E por que a vida tem que ser necessariamente sobre altíssima performance o tempo todo? Nossa, preguiça, né? Ninguém é uma máquina, né? E a gente tá num mundo cibernético, digamos assim, que se alimenta isso o tempo todo. E aí, a gente que já tem esse negócio de também entregar muito mais maçãs do que colocar, acaba se sentindo ainda mais sem valor. Porque fica se comparando com o resto. Me afastar das redes sociais é uma forma de eu conseguir me reenergizar, assim, porque chega uma hora que eu vejo tanta coisa no Instagram, né, tanta a vida das pessoas que, na verdade, é pura maquiagem, porque a gente não mostra, de fato, que é a nossa vida, a gente sempre fala isso, acho que todo episódio a gente fala isso. Em algum momento, porque é verdade, a gente olha lá e a gente vê aquela família feliz, aquela pessoa que acabou de casar, aquela pessoa que tá viajando o mundo, aquela pessoa que... E, cara, a verdade é que a gente não sabe o que a pessoa de fato passa. E aí a gente começa a acreditar naquilo que a gente vê, olha pra nossa vida que a gente de fato vê nua e crua, vive aquilo e fala, nossa, minha vida não tem graça. E se frustra. Nossa, tá tudo uma porcaria, nossa, não, né? E aí eu me afasto das redes sociais um tempo. E, inclusive, eu tô um pouco afastada agora. Não tem como me afastar por completo, porque a gente tem o Instagram do Expresso, a gente tem o Instagram que eu sou social media também, então acaba que tu tem acesso, mas o meu pessoal de ficar lá olhando, não faço, não tô mais fazendo. Por uns dias aí eu tô bem afastada, eu acho que isso me ajuda bastante. Aí você já tá abrindo um tema que dá pra ir longe, mas... Eu, particularmente, tenho uma visão um pouco diferente que a maioria das pessoas fala sobre isso aí de Instagram. Eu vou dar essa pincelada, prometo que volto pro foco. E voltamos a saber quem é o Thiago. Pois é. A gente ainda não... O podcast hoje é sobre quem é o Thiago. Porque a gente vai e volta. Mas lembra que eu falei que a minha história de vida é essa... Então, pronto, a gente desenrola tudo dentro da minha história de vida. Boa. Mas... Instagram é sobre... imagem, é sobre você criar uma percepção de valor. E não tá errado.
Você não faz um álbum de recordação, de fotografia, com foto de momento ruim. Sim. Mas o errado não é o que se faz, mas é a gente acabar se comparando ou se frustrando com aquilo. Porque inconscientemente a gente acha que aquilo ali é toda a realidade da vida da pessoa. Eu tenho uma analogia linda pra isso, mas eu vou dar uma seguradinha lá mais pra frente. Tá. Se eu esquecer, você me lembra da história da pista de corrida? Pode deixar, Tá. porque eu acho que você vai esquecer. Boa. Você vai entender quando eu falar de perfil. Mas Instagram hoje é sobre... O Instagram deixou de ser um álbum de fotografia, ele se tornou uma ferramenta de trabalho para todo mundo, você falou. Então, no ponto de vista de trabalho, você vai ter que gerar uma percepção de valor. Ponto. É venda, né? É sobre estar vendendo ali. Não é mais... Não tem separação. Tu não tem um ambiente social e um ambiente profissional. Misturou. Então, lidemos com isso. Não está errado. Uma empresa, uma blogueira... Não tem como ela ficar postando problema. Eu tenho uma empresa que faz vidro, instala vidro. Eu vou postar só os erros que deu no meu serviço. Não existe. Não dá mais. Para. Mas voltando para a história, então, de dar, de ceder, de dizer sim, o cesto de maçã. Uma hora você deu todas as tuas maçãs. E quanto mais maçã dá e menos você recebe, mais vazio você fica. Quanto mais vazio você fica, menos você percebe o seu valor. E você começa a entender que você só tem valor se cada vez fizer mais, mas não tem maçã. Então você começa a entrar num ciclo de ter que fazer. A minha vida era assim. Na minha infância/adolescência, e isso veio para a vida adulta, eu ganhava, olha como é, memórias. Lembra que eu falei que a gente é consequência das memórias? Uma memória boa me prendeu nisso. Eu não fui cobrado ser assim. Mas os meus tios, quando tava os meus primos, a gente cresceu tudo junto. Quando os meus tios me viam com eles vinham para os meus primos, para os filhos deles, e diziam assim, olha, seja mais como o Tiago, olha como o Tiago é caprichoso, estudioso, olha como ele faz as coisas bem feito. Naquele momento, eu entendi que, Eu sou bom. Eu entendi qual é o meu papel aqui na vida, no mundo, e é aqui que eu... Mas isso é muito preocupante, né? É muito preocupante porque uma criança escutando isso e sabendo, de certa forma, ela coloca uma responsabilidade nela de que ela não pode mais let it down, tipo... Relaxar. Frustrar, né, a expectativa. De frustrar a expectativa se tu escuta... Não, é que o Thiago, ele é extremamente... Aí tu fala, meu Deus, eu não posso ser nada além disso. Eu não posso cometer erros. Eu não posso cometer erros, Isso, lógico, a gente tá falando de perfil, né, de uma pessoa que tem esse perfil. Eu era assim também. Isso não é perfil. Tá, personalidade, que seja. Mas eu vou aprender isso ainda, mas eu era assim. Eu escutava, não, porque a Nádia, ela vai ser muito bem sucedida, porque a Nádia é comunicativa, porque a Nádia vai fazer, E eu falava, hã? Quem falou? Tipo, meu Deus, eu não sei isso que as pessoas estão esperando. Só que por muito tempo eu ficava, eu preciso falar com todo mundo, eu preciso resolver a situação de todo mundo, eu preciso resolver a vida de todo mundo, eu preciso estar dentro das expectativas. E na primeira vez que eu frustrei a expectativa, tipo, da minha família, por exemplo, nossa, foi assim, um tombo, sabe? Então, eu acho que uma criança estar nessa situação deve ser... É preocupante. Eu lembro por mim, assim. Eu acho que tu coloca uma responsabilidade em ti que não é necessário, sabe? Você não colocou em você. Alguém colocou, mas de certa forma eu tinha essa pressão comigo mesma, sabe? Mas eu acho que aí o cuidado tem que ser até pros dois lados, né? Tanto pra pessoa que recebe essa responsabilidade, quanto pro outro que é filho e fala, nossa, olha, se compara com o outro. Você não é suficiente. Ele faz melhor que você. O problema é que na nossa infância a gente entra na parte de formação fisiológica do cérebro. E cada um fecha isso numa idade um pouquinho diferente. Mas normalmente até os 12 anos... Eu vou falar de uma forma bem simplista, tá? Porque eu gosto muito dessa linha, de trazer isso de uma forma mais palatável. Não tem que ser, né? É como se a criança, até os 12 anos, ela, por uma questão fisiológica da formação do cérebro que não se concluiu ainda, ela
por mais que ela possa ser rebelde, não sei o quê, ela não tem um senso crítico formado que ela consegue dizer isso não é meu, isso fala sobre o outro. Ela ainda está na fase da formação da identidade dela e de quem ela é. Ela é um copo vazio que está sendo enchido. Como ela não tem parâmetros, então o que colocam ela aceita. Por mais que ela se diga rebelde, tente se rebelar contra, no final, marca. Sim, Define. uma grande amiga minha, ela comentou, falou uma frase minha, minha não, né? Falou uma frase pra mim esses dias, que me impactou muito, inclusive eu compartilhei com a Nádia, pra ela também fez todo sentido. Quando alguém te critica de certa forma, ou quando você recebe uma reação muito forte de alguém, ou te julgando, ou apontando alguma falha sua, alguma coisa, e você já internaliza aquilo, porque geralmente a nossa reação é, pera, o que eu fiz de errado, né? Quando alguém te julga de alguma forma. Calma, respira e fala, cara, isso que ela tá falando sobre ela. É muito mais uma dor dela do que algo realmente ruim que você fez ou alguma falha sua naquele momento. Claro, resguardada aí as devidas proporções, porque às vezes você pode ter cometido um erro também, mas geralmente quando é algo muito incisivo, que vem com aquela força, aquela carga mais emocional, quando a pessoa acusa ou joga pra você tudo aquilo, geralmente fala mais sobre ela do que sobre você. Aí eu chego na outra parte da minha história de vida, que amarra certinho o que você falou. Lembra o Thiago perfeito, que tinha que fazer tudo pelos outros? Ele entra na faculdade, aí a vida segue, me formo. Desculpa te cortar. Da onde que tu é, Thiago? Eu sou daqui da região mesmo, aqui do Vale do Itajaí. Sou de Brusque. Tu é nascido em Brusque. E hoje moro em Itapema. Ah, tá. E aí tu fez a graduação onde? Na Univale. Em Balneário? Em Itajaí. Tá. Engenharia, né? Aí a minha vida se manteve nesse padrão, certo? Até estourar uma depressão. Agora eu vou resumidamente, né? O Thiago que faz tudo por todo mundo, que tem que ser perfeito, que carrega todo mundo nas costas, que não sabe dizer não. Ele se manteve eu me mantive, ele, né? O Thiago do passado, se manteve nesse padrão até estourar uma depressão. Mas para eu chegar lá, eu fiz engenharia civil, eu fui trabalhar, prestei concurso, fui trabalhar na Camargo Correia, morei em Rondônia, morei em Recife, uma experiência muito louca. Muito louca. Eu acordava de manhã em Rondônia com um bando de arara voando. Ai, que legal. Sonho da minha vida. A chuva, o banho de chuva mais maravilhoso que eu tomei na vida foi lá, porque era pesada a chuva, as gotas grandes e quente. Sério. Mas Surreal. tudo no piloto automático. Tudo no piloto automático, tudo tentando ser perfeito. Eu sempre fui bom em dar resultado. Dar resultado. Porque se eu dou resultado, eu ganho elogio. Ai, meu Deus. Bateu? Nossa. Então eu vou complementar. Você tem muita dificuldade de cobrar pelo teu trabalho. Por quê? Porque se eu cobrar, eu não vou ganhar o elogio. Foi uma troca justa. Eu tô passando mal. Eu tô assim, ó. Vamos almoçar depois, Thiago, com a gente? Aí a gente continua o assunto. Entende? Nossa, eu é passei incrível. muito por isso. Eu queria o elogio, mas pô, se a pessoa me pagar... Sabe o que é mais incrível? É que quem não se sente assim, quem não é assim, vai ficar tipo, olha só que interessante. E eu tô assim, ó, oh, meu Deus, não é só eu, sabe? Eu tô assim, nossa, descobri um universo de pessoas que... Caramba, continua, Thiago. Fala, Thiago. Mas pra te ajudar, só pra te ajudar, a maior parte das pessoas tem essa questão, tá? Não é todo mundo, principalmente os filhos mais velhos. Pô, eu sou mais nova. Por isso que eu disse, não é sempre, é principalmente. Não, porque já levantaram isso pra mim e eu sou a mais nova. Olha que engraçado, né? Porque a minha irmã, ela teve também as pressões dela, obviamente. Mas, cara, é muito louco, porque em vários momentos as pessoas até pensam, assim, que eu sou mais velha e tal. Eu acho que não pela questão de maturidade nem nada assim, até porque a minha irmã... Muita gente falava, a Paula é quietinha, a minha irmã, né? Super quietinha, nananã. E confundir isso com responsabilidade. A Nádia é toda faladeira, né? Então, É perfil. sabe? Então, assim... Maturidade.
Eu acho que até... Não, enfim. Ai, fala, Thiago. Tá vendo quando eu falei que entrar no assunto da depressão não é fácil? Olha aí, ó. Não é. Onde é que eu tava? Você tava falando do Thiago quando morava em Rondônia, que tava no piloto automático. Pronto. Aí, dali eu voltei, comecei a dar aula na Univale, só que agora dando aula para arquitetura. Uhum. Dei aula por 9 anos na arquitetura. Quando tava fazendo uns 6, 7 anos, eu vou dar 6, 7 anos na área? dando aula. Na Univale. Agora eu vou, por uma questão de envolver outro externo, eu vou simplificar o que eu vou falar aqui, tá? Uhum. Que não fala sobre mim, então eu vou preservar o outro lado lá. Mas por uma questão interna da Univale, houve um enxugar de custos. Uhum. E esses 6, 7 anos eu vim tendo uma ascendência lá dentro. Ou seja, o meu crescimento lá dentro, para mim, era um sinal de, olha, o Thiago tá fazendo bem feito. O meu crescimento de salário lá dentro nem era pelo dinheiro que eu olhava, mas o fato de eu estar crescendo em salário, crescendo em hora lá de aula, de mentoria e daí por diante, para mim era um indicativo de que eu estava no caminho certo, validando aqueles elogios que eu ganhava lá do passado. Validando o Thiaguinho que queria o retorno. Que aprendeu que o valor dele estava em fazer. Então, quanto mais ele tem hora, quanto maior o salário, mais ele tem hora, mais ele faz. E eu fui criando esse cenário para mim. E aí, chegou um ponto que começou a cair, não por uma questão minha, mas por um fator da universidade. Aí eu entrei em depressão. Porque se o meu valor está no que eu faço, no momento em que o ambiente colocar um cenário para você, seja econômico, político ou o que for, que cai, você fica como o teu valor? Fica sem chão, né? Fica sem chão. Aí eu entrei em depressão por alguns outros fatores também, mas esse foi o principal. E aí eu precisei buscar ajuda para isso. E sozinho, não, minha família ajudou. Eu tenho uma Golden hoje, uma Golden Retriever. O nome dela é Jade. Linda! Então... Quantos anos você tinha? Eu tinha 34. E aí o que aconteceu? Ela veio por conta da depressão. Uhum. Minha família aceitou essa ideia de cachorro por conta da depressão. Posso te fazer uma pergunta? Em relação tu falou, né, do valor e tal. Te incomodava? Eu não preciso nem falar, por favor, seja honesto, porque, né, a gente tá expondo nossa história aqui, as fraquezas, vulnerabilidades e tal. Eu acho que tu não tem nenhuma ressalva quanto a isso, né? Tu te incomodava quando alguém não gostava de ti? Tipo, por alguma razão, alguém entrava em conflito de graça, ou tipo, não gosto do Thiago e tal. Isso era uma coisa que te incomodava, te deixava triste? Ou não? Não ligo pros outros falam, tô nem aí. Porque eu não sou a pessoa que falo, não, tô nem aí, pensa o que quiser. Eu me incomoda, me entristece, eu falo, cara, eu sei que sou uma pessoa boa. Quero agradar. Eu quero agradar, eu quero... Por quê, sabe? E muitas vezes eu deixei de fazer coisas pra mim, que foi o que a gente voltou lá antes, pra ver o outro feliz, pra ver o outro bem. E entrar em conflito me incomodava demais. Demais, assim. Era difícil alguém não gostar de mim. Porque tu tava sempre... Porque eu fazia de um tudo para gostarem. Mas eu em algum momento... isso. Eu entregava tanto para conseguir isso. E no final, não era nem o fato das pessoas não gostarem. Era o fato de que eu olhava o tanto que eu entregava e para as pessoas que eu achava que... Lembra da história de Seja de Maçã Vazio? Uhum. E tenta. E nunca diz não. As pessoas não vão ver valor em você se você não vê valor em você. Perfeito. Mas nunca aconteceu, então. E aí os relacionamentos eram neutros. E o que me incomodava era o fato de eu fazer tanto por aquelas pessoas, amigos... Não receber. E não vinha de volta. Mas é aquela história, né? O não que você dá pro outro é o sim que você dá pra você. E o não que você dá pro outro ensina pro outro que você tem valor. E a gente quer ter perto da gente coisas de valor. Sim. Perfeito. É tá, incrível. Thiago, então não acontecia, assim, de, por exemplo, nunca aconteceu de alguém não gostar de ti, porque, assim, a minha pergunta foi, tipo, se
O que eu faço de errado, o que eu faço de errado que faz aquela pessoa não gostar de mim? Não. Se alguém não gosta de ti por qualquer razão que seja, não digo hoje, mas na época, né? Isso te incomodava, te entristecia? Tipo, como que tu lidava com isso? Ou não, nunca aconteceu? Eu lembro, é um conjunto, e essa é a beleza do ser humano. Somos únicos porque é uma combinação gigantesca de memórias. Na minha, como eu aprendi que o meu valor estava no que eu fazia, Tu fazia muito. eu ia fazer até provar para Até aquela ela pessoa gostar. que não gostava que valia a pena ela gostar de Entendi. mim. Entendi. Olha que loucura, né? Mas eu nunca conseguia estabelecer relações profundas. Uau. O que que acontecia? Todo mundo via no Thiago alguém para estabelecer uma relação neutra. O Thiago é aquele que nunca diz não, mas não é uma pessoa que quem tá de fora via valor. Porque eu não me dava valor. Qualquer coisa que tu pedia, tu conseguia. Então por que que tu vai dar valor? Se tudo que tu pedir para mim, eu abaixar a cabeça e fizer, você vai me ver muito mais como um subservente para você, como um subserviente para você, que o que você precisar você pede, e aquele é o valor do Thiago. Você não quer ter para você na sua vida próximo, você não quer se agarrar a coisas que não têm valor. Mas é aquela velha história também, né? Quando a gente se permite ser vulnerável, ou se permite realmente estabelecer uma conexão profunda com o outro, você está mais suscetível ainda à pessoa gostar ou não de você. É lindo, porque quando você tá se entendendo, gostando de você, vendo valor em você, você põe limite. É não, é até aqui. E aí E não outra, importa também. Se você não gostou, problema seu. Lógico que depende, tem relações no conjugal, tu não vai tocar o foda-se. Claro. Entende? Então, é a história do jogo de maçãs. Eu não vou só guardar minhas maçãs, tem que ter uma troca saudável. Mas eu escolho com quem trocar e eu digo, ei, agora eu vou guardar um pouco pra mim. Agora eu vou ceder. Por isso que eu digo que a beleza da liberdade tá em você se conhecer pra saber quando decide dar uma maçã, quando decide fazer algo por alguém e quando decide não fazer. E só vai, no geral, procurar fazer esse tipo de troca com alguém que também te valorize. E se você não me valorizar, sinto muito, a relação acaba. Sim. Pra mim, o autoconhecimento, antes de ter um relacionamento realmente forte, é imprescindível. Difícil essa palavra. Mas, a gente, no fim das contas, só aprende isso vivendo. Não adianta. Mas quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue estabelecer limites e mais consegue entender do outro pra saber, não, é isso que eu quero ou não é isso que eu quero. Porque às vezes a gente se coloca numa relação, num relacionamento, e aí independe de qualquer relacionamento, tá? De mendigar mesmo, de estar no relacionamento e querendo que a pessoa te dê alguma coisa e você entregar demais, mas inconscientemente. Aí, olha só, você se tornou aquela pessoa no relacionamento que é subserviente, que faz tudo pelo parceiro ou pela parceira. E que tem que ficar mendigando e dizendo, porque tu não faz, porque tu não me ajuda, porque tu não me ama, porque tu não é carinhosa, porque tu não é carinhoso, eu faço tudo por ti, tu não nota. Você ouvindo isso de mim. Nádia, porque eu faço tudo por ti, porque eu arrumo tudo, porque eu resolvo tudo, e tu não me ama, porque tu não me ama! Nossa, eu vou ficar assim, meu Deus do céu. Tu quer ter eu perto? Nossa, jamais. Tu vai me valorizar? Jamais, Entende? É porque tu não quer mais uma pessoa pra te cuidar, no sentido, né, psicológico, já tem que se cuidar. E tu, ai, meu Exato. Deus, que dependência. Ninguém quer um peso pra carregar. Sim. Olha, e eu volto para aquilo de amar ou ser amado. Eu tenho que escolher querer te amar. Agora, eu não quero ser cobrado ter que te amar. Sim. Claro. Eu escolher te amar é uma decisão minha. Uma entrega que eu escolhi fazer. Eu ser cobrado é um fardo que você tá fazendo eu carregar. Eu não quero fardo ao redor de mim. Perfeito. Mas você só entende isso se conhecendo o suficiente pra impor seus limites. Porque às vezes a gente carrega essa dependência emocional que veio lá da infância. E se conhecer e ver valor em quem você é. E aí entra perfil comportamental. Sim. Entendeu? Vamos concluir o Thiago, mas a gente entra daqui a pouco nesse assunto de perfil. Thiago, e aí? Daí tu tavas... Depressão. Depressão, saiu da docência ali, depressão. Não saí. Ah, tu não saiu. Depressão. Tu continuou dando aula. Mais 2 anos ainda. Nossa. E Não, vivendo... 3 anos. E Um de vivendo com a depressão. Aí, cheguei a ter pensamento suicida. Nem sei se pode falar isso, não.
Aqui é livre, é livre. Porque não ele prejudica a entrega, eu tô ligado, tem canal também. Mas eu não cheguei às vias de fato porque eu tinha medo de não conseguir ficar tetraplégico. Meu Deus. Se eu soubesse que eu tinha conseguido, eu tinha feito. Porque na minha cabeça, e tipo, eu nem tenho um posicionamento forte sobre vida após a morte ou não tenho. Mas na minha cabeça, naquele momento, naquele estado, se existisse 1% de chance de poder recomeçar, valeria. Porque eu não via saída para aquele cenário que hoje eu tenho consciência que eu próprio permiti que se construísse ao meu redor. Quando eu não digo não, eu estou permitindo que se construa um cenário que só vai atrair pessoas sanguessuga, que só vai querer tirar proveito de você. Quando você começa a dizer não, os sanguessuga sai. Você não precisa tirar. Eles saem, eles vão atrás de outro para sugar. Porque já não vê mais não tem benefício. Valor ali, né? Tipo, não posso mais tirar nada. Posso abrir um gancho? E é muito louco isso que tu falou, porque eu sou uma pessoa que eu tento me aproximar só de pessoas que eu não preciso mudar o meu jeito. Porque eu sempre fui muito assim. Qual é teu jeito? Sabe essa coisa de você poder ser você e não pisar em ovos? E, cara, tu tá gostando de mim porque... Por quem eu sou. Eu não preciso ficar te agradando, não preciso ficar fazendo coisas pra você. Hoje, que eu já passei dos 30, já sou adulta e tudo mais, eu tento deixar na minha vida só as pessoas que eu não preciso pisar em ovos, pessoas que eu não preciso ficar agradando o tempo inteiro, pessoas que eu sei que me amam pelo que eu sou. Tipo, no meu pior dia e no meu melhor dia. Mas eu era muito assim, de tipo... Cara, de não conseguir nem mais sustentar, de tipo assim, tá, vou fazer... E não é muito tempo atrás, né? E nem se permitir ter um dia ruim. Exato. Porque precisava estar agradando o outro. E é natural, a gente tem nossos dias ruins. E eu não tinha, tipo, tempo na minha agenda. Era louco. Olhava minha agenda, e não faz muito tempo. Olhava minha agenda e, cara, era tipo assim, 2, 3 cafés por dia com alguém no meio do meu trabalho pra poder ver a pessoa, porque a pessoa me cobrava me ver, porque eu não tava... Cara, e eu falava, meu Deus, eu não consigo manter esse ritmo. E agora, faz pouquíssimo tempo que eu falei, não, chega, eu vou ter um tempo pra mim, eu vou fazer as minhas coisas, eu não vou... porque faz meses que a gente não se vê. Pô, fazer o quê? A vida é assim, nem sempre a gente vai ter tempo pra ver os nossos amigos e tal. E eu acho que por eu não ser casada, não ter filhos, eu recebia muito essa pressão de amigos, de família, de tipo assim, vamos pedir pra Nádia fazer, porque a Nádia tem tempo. Porque a Nádia não tem família, porque a Nádia... Entendeu? E eu pensava, cara, quando eu tiver meus filhos, de repente esse fardo não vai mais vir, porque vão perceber que eu tenho as minhas coisas e eu trabalho remoto. Então, tipo assim, a Nádia vai. Tem que buscar alguém no aeroporto, a Nádia vai, porque a Nádia trabalha remoto, como se eu não precisasse trabalhar, de fato. Mas se a Nádia continuasse dizendo sim o tempo todo, mesmo com família, com marido, com trabalho, 24 horas por dia, ainda assim eles pediriam pra você. Sabe como é que eu sei se você realmente mudou? Nesse contexto, dizer sim ou passar a dizer não? Gerou conflito feio? Gerou conflito feio? Porque agora ela ali, agora ela ficou arrogante. Agora ela também não pensa mais na gente, não gosta mais da gente. Então, ainda Filha não. Ingrata, ainda amiga não. ingrata. Ainda não, porque... Então você não chegou no ainda ponto. não, porque é novo. E porque eu acho que tá acontecendo, né, amiga? Tá acontecendo, porque agora eu tô mais ausente. Eu acho que eu tô nesse momento de transição, Thiago, porque eu tô começando a ouvir esses comentários. Pessoas estão saindo da minha vida, né, amiga? Eu tô ficando mais sozinha. O que tá sendo... Eu acho que eu tô vivendo... Por isso que eu tô tão de cara com a nossa conversa, porque eu tô vivendo isso, sabe? E pra mim, eu venho de um lar cristão e tal, e eu sempre me cobrei muito de tipo assim, depressão, não, é falta de Deus, não sei o quê. Eu tinha esse pensamento antes. Ela fala que ela tá dizendo não, mas ainda assim, a rotina dela não, agora desde que eu voltei... serviço, você ainda se dedica bastante. Sabe por que eu te fiz aquela pergunta? Ela está gerando conflito? Porque, pensa, foi uma vida inteira construindo um ambiente com pessoas à tua volta e acostumando essas pessoas que tudo que elas precisassem, elas podiam pedir pra você. Não é só sobre você, é sobre essas pessoas. Elas construíram uma dinâmica na vida própria e na relação com você de que você dá esse suporte. E no momento em que você disser não verdadeiramente, elas vão se ver sem chão.
E esse sem chão vai botar elas em ponto de estresse. E esse estresse vai estourar. E a ânsia dessas pessoas de reestabelecer o cenário que sempre existiu, que era uma zona de conforto, vai começar a te agredir. Eles vão começar a te agredir. Mas não é porque eles querem te agredir. É porque eles estão desesperados, porque eles não estão sabendo funcionar num cenário onde agora a Nádia diz não, e isso impacta na dinâmica deles próprios com eles mesmos. E aí voltamos. Quando eles te agredirem, fala sobre eles, não sobre você. Nossa, quando a Jo me falou isso, mudou muito a minha perspectiva, assim. Eu falei, caramba, é isso. Porque eu pensava, o que eu fiz pra pessoa agir assim? Porque, sabe, eu jogava em mim. Quando a Jo me falou isso, eu falei, cara, não fala sobre mim, fala sobre a pessoa. É muito real isso. Às vezes a pessoa acordou de ovo virado, e aí tu que escuta, tu que sofre, tu acha que tu que fez alguma coisa, sendo que a pessoa, ela simplesmente tá desequilibrada, ela não tá no dia bom, ela quer jogar lixo em alguém, e tu foi a pessoa que passou no caminho. Exatamente isso. Tu quer uma virada de chave nisso? Uma Por dica favor. de ouro, assim? Vai, Thiago. Primeiro ponto. Todo extremo é disfunção. Extremo em dizer não é disfunção. Extremo em dizer sim é disfunção. Extremo numa fala pesada é disfunção. Extremo em não falar é disfunção. Todo extremo de posicionamento na vida... Uau. Eu bati aqui, ó. Deu um ar meio tenebroso. Tocou o sino da igreja. Todo extremo é disfunção. Primeiro ponto, você quer começar a se conhecer? Olhe quais são os seus extremos de posicionamento. Não agressivo, mas o que é muito forte das tuas convicções. Isso vai te dar um norte, um norte para você entender quais são os traumas que você carrega. Todo extremo, ele existe para proteger algum trauma. Olha. Exemplo, mulher que não quer ter filho. É porque lá na história dela, lá na infância, ela viu, ela no cenário com os pais, ela teve alguma relação ali. A criancinha dela viu que era ruim ter filho, que filho era algo pesado. Então ela cresce, eu não quero ter filho. Uau. Não tô dizendo que toda mulher tem que querer ter filho. É sobre você entender que o teu posicionamento de não querer ter filho vem de algum lugar. Ganhou consciência, agora você decide o que quer. Só não venha me dizer que é aleatório você não querer ter. Assim como você me disser que quer ter 10 filhos, também vem de algum lugar, mas pode vir de uma memória boa. Você teve 10 irmãos e a relação foi tão maravilhosa que você quer viver aquilo de novo. O negócio é fazer tudo consciente. Tá. E a decisão é sua. E agora a fórmula ali toda vez que alguém vier para você com um posicionamento muito forte, o primeiro é não fala sobre mim, fala sobre o outro. O segundo é empatia. Eu sempre me questiono assim, qual é a dor que essa pessoa carrega ou que ela viveu que está fazendo ela se posicionar dessa forma comigo? E eu paro para refletir e tentar achar alguma resposta possível. Não precisa ser a certa, a exata, mas uma resposta possível. Porque aí eu materializo a primeira fala da Jordana. Sim. Porque uma coisa é eu falar o mantra. Não fala sobre mim, fala sobre o outro. Não fala sobre mim, fala sobre o outro. O outro é eu achar a resposta que realmente mostre que fala sobre o outro. Isso, e acolher, porque se a pessoa tá jogando, não é porque a pessoa é grossa, digamos assim, é porque ela tá com alguma dor e só tá respingando. Ela tá precisando liberar aquilo ali. Então, tentar acolher, a empatia faz todo sentido. Entendeu? Todo sentido. Na hora é e desafiador, né? É porque a gente acha que fala sobre a gente. porque E a a gente gente- só reage. É. Ao invés de, calma, não fala sobre mim. Vamos acolher. E ao invés de reagir, a gente acolhe o outro. Tem que ter muita inteligência emocional, né, pra isso. Por Porque a isso- gente sobe o sangue, tu já pensa que... Cara, nossa, tem que respirar muito fundo e... Por isso que faz diferença você fazer algum trabalho que te dê esse start, pelo menos. Para que você comece a construir esse recurso para começar a mudar o teu mindset, para sair da zona que você tá.
aqui, quando a gente conversa sobre a inteligência emocional, também não é que você vai virar um Buda e nada vai te estressar, não é isso. Mas é que você começa a ter estalos antes de prolongar uma briga, por exemplo. Às vezes uma amizade se desfaz porque você não se ligou de um detalhe. Pô, aquela briga foi ocasionada porque a pessoa tava magoada com alguma coisa e nem era sobre você. E se você tivesse só sentado com ela e perguntado o que tá te fazendo mal, por que você tá triste, já resolveria todo o problema. E aí, Tiago em depressão, certo? Aí, a minha família interviu para achar um método, uma ferramenta que pudesse me ajudar. E aí eu entrei muito para essa parte de desenvolvimento pessoal, tá? Eu nem vou aqui dizer o que eu fiz ou o que eu não fiz, porque de lá para cá, hoje, com o que eu já vivi, o que eu aprendi, eu nem critico, nem incentivo a fazer o que eu fiz, o método, ou que... Mas encontre algo que faça sentido para você, para te dar suporte né, em se conhecer. Então fui lá, fui conhecer, fui me imergir naquilo, chorei muito, caiu muita ficha, entendi muita coisa. De lá para cá, aí naquele evento, eles venderam uma formação de coach como uma continuidade da cura para mim. E eu fui fazer a formação de coaching. Tiago, tu é coaching? Hoje eu não me chamo de coach. Hoje virou uma mistura linda que tem tanta coisa que sou único. Né? E teve muita prostituição da imagem, não, né? Não... Pra ter uma ideia, no Sorte tem 20% de coaching, o resto nem é coaching que tem lá. 20, 30%. Mas, e ele é um exemplo disso. Ele é um método que eu desenvolvi com a experiência e os cursos que eu fui fazendo, mas ele se torna único porque eu abraço que é único para mim, tá? Mas ok, continuando. Fui para essa formação entendendo que eu ia lá para continuar meu processo de cura e, na verdade, quando eu tô lá vivendo a formação, eu me encantei, me apaixonei por esse segmento de ajudar as pessoas dessa forma. Dessa forma, todo mundo ajuda todo mundo. Senão ninguém te pagaria pelo teu trabalho. Se esse podcast não estiver ajudando ninguém vai assistir. Então, e aí fala um pouco de propósito profissional. No geral, o nosso propósito está relacionado à empatia que eu consigo ter pela dor do outro e como eu resolvo ela. Resgatar, né? Eu vi como fez diferença na minha vida passar a me entender e me conhecer. Me tirou de uma depressão. Me deu um norte na vida. Então aquilo fez tanto sentido para mim que eu quis viver isso para ajudar as pessoas a trilhar essa jornada que eu trilhei. Então quando eu vejo alguém perdido, quando eu vejo alguém tendo uma vida que não está fluindo bem, e isso muitas vezes resbala nas relações, na empresa, no dinheiro, resbala em tudo, eu quero ajudar essa pessoa porque eu tive lá. Porque a maioria das pessoas realmente vive no piloto automático. Tem problemas em razão de estar muito dormente nessa questão de autoconhecimento. Eu percebo muito isso. E claro que o autoconhecimento, ele vem com a vida, né? Com os problemas que você passa, todas as dificuldades, tudo te ajuda a melhorar o teu autoconhecimento. Mas buscar amplia muito mais, né? Uhum. E aí... Até só fazer uma amarraçãozinha rápida. Tiago, por que você não recomenda o método que você fez? Porque ele gera muito determinismo de como tem que ser a tua vida. É muita regra. E eu hoje não acredito nisso. Eu acredito que eu falei lá no começo. Eu expando a tua consciência e o que você vai tomar de decisão a partir daqui é seu. Se você vai querer seguir para cá ou para lá, é com você. Eu sempre faço duas analogias. De um lado, paga o preço para tu alcançar teus sonhos. Se você não pagar o preço, você não vai chegar lá. Faz sentido? Então, de um lado, paga o preço para chegar onde tu quer chegar lá na frente, certo? O extraordinário que você quer para tua vida só vai acontecer se você pagar o preço hoje. Do outro lado, a vida tá passando. O tempo é o presente. Se você tem filho, teus filhos estão crescendo, você está perdendo de viver relações com eles. Carpe diem.
vive a vida. Se enquanto você planejar, você não vai viver. As duas frases são boas, mas elas não encaixam juntas. E eu poderia chegar aqui e citar 1000 autores, 1000 referências, 1000 conceitos que defendem qualquer um dos dois. Porque os dois são bons. Mas se eu chegar aqui e falar só sobre um, eu vou estar moldando a tua percepção de que só aquilo é o certo para viver. E eu engesso a tua vida. Agora, se eu expando e eu mostro que depende, os dois são bons, os dois são possíveis. Isso é verdadeira liberdade. Porque semana que vem, quando você sentir que precisa pagar o preço, você vai pagar. Em outra temática da vida, se você sentir que precisa viver aquele momento presente, você vai viver. E, de novo, extrema disfunção, até para isso. Achar o equilíbrio. Sabe como é que eu trabalho no atendimento individual? Que aí é bem individualizado, é mais fácil de eu aplicar o que eu vou falar agora. Mas, às vezes, também no grupo também dá para trazer quando a pessoa participa mais. Uhum. O cliente chegou defendendo muito um posicionamento, eu vou bater pra caramba no outro. Ele gosta de fazer isso mesmo. Por quê? Porque eu expando a tua consciência. A pior coisa que você pode fazer, qual é o cliente mais difícil de trabalhar? Aquele que já leu muito livro de desenvolvimento pessoal. Aquele que já fez muito curso gravado de desenvolvimento pessoal. Aquele que já fez muita imersão daquelas que junta 1000 pessoas, porque nessas imersões você ouve. Você não é rebatido individualmente. Sim. E qual é a questão de todos esses exemplos que eu dei? O teu inconsciente, o subconsciente, ele vai passar por um livro inteiro. O trecho do livro que falar sobre pagar o preço, você se agarra e diz, olha, esse autor fala isso, então eu tô certo. E o trecho do mesmo livro que falar sobre aproveitar a vida, o teu inconsciente só passa reto. Uhum. É bem isso. E você começa a ancorar dentro de você um monte de argumento para ficar preso na visão que você tá. E não pra ver o outro lado da moeda. Quando fecha casal, que é 2 processos individuais comigo, né, 2 atendimentos individuais, eles começam a achar que eu tô tomando partido do outro. Porque ela se posiciona pra cá, por exemplo, assim, pra pagar o preço. Ele se posiciona pra aproveitar a vida. Quando eu vou dizer pra ela que ela tem que aproveitar a vida, ela diz, porque tu tá defendendo ele. E quando eu chego pra ele que eu digo que ele tem que pagar o preço, ele fala, tu tá defendendo ela. Não. É um equilíbrio. A grande sacada é, você precisa ter equilíbrio. E entender que depende, cada cenário é um cenário. E para isso eu preciso te confrontar. Uhum. Então, talvez, isso é uma coisa que vale você botar um asterisco nessa live aqui, nesse ponto agora que eu vou falar. Você verdadeiramente vai ter liberdade e possibilidade de crescimento na vida quando você largar essas convicções e expandir a possibilidade. Sim. E começar a estudar sobre o oposto do que você acredita. E geralmente o oposto, quando é desfregado na cara, machuca. A gente só revida, a gente quer martelar naquilo que a gente acredita. Mesmo, de certa forma, concordando com o outro lado. Isso, nossa, me lembrou de um momento que eu tive, inclusive, com a Nádia. É muito louco, tá? Como a gente, às vezes, só reage no impulso. A gente tava preparando um roteiro de um episódio nosso. A Nádia veio com um contraponto do que ela acreditava que deveria ser feito. E eu, na verdade, se fosse por mim, concordava totalmente com aquilo. Mas eu fiquei tão focada em dar a minha justificativa para o porquê de eu ter colocado aquilo, que eu não simplesmente peguei e falei, nossa, amiga, tá certo. É isso, vou só concordar contigo e vamos seguir. Porque, na verdade, era o que, conscientemente, né, racionalmente pensando, era o que eu concordava. Mas eu fiquei ali, martelando no... Por quê? Agora você me diz, perfil? Adoro a Ego. pergunta por quê, tá? Traumas. Sei lá. Sei lá. Dentro da formação de coach, eles odeiam a pergunta por quê. Eu amo porque a pergunta por quê, ela explica a motivação. Porque é o motivador. O que te motivou a agir dessa forma? Talvez a gente entre naquela coisa de querer ser perfeito. Porque se tu aceitar o posicionamento dela, você tá não foi saindo, perfeita. tu tá saindo você da não foi posição. boa. Você não E me teve remeteu utilidade. a situações antigas, inclusive, que eu passava por isso. Peraí. Eu acho que foi isso que a gente até conversou. A Jo, ela montou esse roteiro bem bonitinho e tal, não sei o quê. E daí, quando ela chegou, eu falei, amiga, essa parte eu acho que não tem nada a ver a gente colocar, nanana. E a gente ficou nessa discussão, E ela defendendo o ponto dela, tipo assim,
não, mas não. E eu, tipo, mas amiga, não faz. Não, mas não faz. Não, mas. E, cara, a gente ficou. E aí, depois eu ainda fiquei pensando, meu Deus, por que a Jo, tipo assim, não tá. Não falava sobre você, amiga, falava sobre mim, E entendeu? depois, e a Jordana, eu até brinco, né? Eu falo, Jordana, você é perfeita. Óbvio que ela não é perfeita, né? Mas é que. Sou sim. O elogiozinho te ajuda a ganhar ali, Não, né? mas. Não, eu pensei assim depois. Cara, que bizarro, né? Porque a Jo. Por que eu fiquei ela tá tanto tão- naquilo? sabe, resistente e tal. E aí depois ela pegou e mandou uma mensagem, falando, amiga, sobre aquilo, eu queria te falar assim. Cara, eu falei. Aí eu pensei, né? Falei, meu, Jo. Você é maravilhosa, muito evoluída e tudo mais, porque muitas pessoas não teriam esse pensamento. Tipo assim, não é a minha verdade, eu vou morrer com a minha verdade, dane-se. E não é assim que funciona. Isso, Né? claro, acho que essa busca pelo autoconhecimento, também faço terapia antes, mas saber disso te dá estalo pra muita coisa. Nem sempre prévio, mas muitas vezes depois que tudo acontece, a gente pra pensar, cara, mas por que eu agi dessa forma? E foi exatamente o que aconteceu numa situação pequena, mas que não fazia o menor sentido eu ficar ali martelando naquela minha opinião, sendo que pra mim muito melhor seria fazer do jeito que ela tinha falado. E eu vou pegar esse teu gancho para até dar mais um ponto de exclamação aí. As pessoas nessa ânsia de buscar atalho para resolver as coisas, elas resolvem sintomas e não causa. Se ela só quisesse resolver o fato desse posicionamento que ela teve e não olhar com carinho para por que na história dela faz com que ela se posicione assim, ela só resolve o sintoma, que foi uma reação. E ela perde uma oportunidade linda de resolver uma quantidade gigantesca de coisa na vida dela em uma tacada. Por quê? Fazendo uma analogia, vamos imaginar que você ter visto seus pais brigando muito na tua infância gerou um trauma. Tá? Mas eu vou dar o exemplo negativo, mas entenda que uma memória positiva também pode causar isso. Então você entende que somos lindos, maravilhosos por toda a história, então não tem certo e errado, mas entender que a tua história te marca. Então imagina que tu tens um lago lisinho, de água paradinha. E essa memória dessa briga dos pais é uma pedrinha que caiu nesse lago. Lá no teu passado, na tua infância. E de lá pra cá isso começa a reverberar essa onda na tua vida. Certo? E essa onda ela vai sendo circular. E o tempo vai passando, e essa onda vai reverberando, ela vai abrindo, ela vai impactando cada vez mais áreas da tua vida e vai ficando um troço tão grande e tão distante do ponto de origem que você nem consegue mais correlacionar de onde veio. É difícil, se torna mais desafiador. Por isso, fazer essa jornada de se autoconhecer. Aí você chega num ponto em que você diz assim, eu não quero casar. Ponto. Por quê? Porque eu não quero, ponto. E aí você até pode, em determinado momento da vida, querer resolver isso. E você trabalha o não querer casar e vai lá e casa. Você resolveu uma fraçãozinha dessa onda, desse circular, você resolveu uma fraçãozinha, que era o resultado, a decisão de não querer casar. Mas você não entendeu que veio por causa daquilo lá do passado. Estou pegando um exemplo bem simples, tá? O que você talvez vai perder a oportunidade é de que, poxa, na briga dos meus pais, quando acabava a briga, a minha mãe descontava na comida. Então, toda vez que tinha conflito, ela estourava na comida. E aí, o que acontece? Quando você resolveu, por exemplo, essa ondinha, ou você casou, você se torna compulsivo por comida. Porque você aprendeu com a mãe da briga que a comida é um alívio para que a comida é um alívio para momentos de discussão, de estresse. Às vezes não precisa nem estar casada. Você pode dizer, eu não quero casar. Mas no trabalho teve uma discussão. Você vai lá e desconta na comida. A origem é a mesma. Pai e mãe discutiam, a mãe estourava na comida. A origem é a mesma. E olha que legal. Se você entendesse por que você não queria casar, voltasse lá atrás e ressignificasse aquilo, automaticamente a tua compulsão por comida diminuiria. Cara, que loucura, né? Porque para de reverberar. Desamarra o todo.
Puxando um gancho já para o que a gente aprende no Sorte se Constrói, esse é um dos meus vícios emocionais. Ansiedade estourou comida. Nossa, tá no meu calo até hoje. Até hoje eu tento me controlar para não exagerar. Mas eu tenho um limite também. Quando eu vejo, putz, peraí, tô engordando, vamos controlar isso aqui. Já Mas puxa, é a primeira coisa que eu faço, vamos atacar a doce. Isso aí é o clichêzão. Porque todo mundo aprende com os pais que momento alegre, momento de amor, pertencimento é sentado na mesa com comida. É o momento que normalmente a família brasileira se reúne. Então toda vez que você come hoje, você puxa o sentimento bom da família reunida lá da tua infância. Por isso que a tua, pode olhar, reflete por 10 segundos. Qual é a tua comida favorita? Achou? Uhum. Não é uma comida que tem relação com uma memória afetiva na infância? Ou que o pai trazia, ou que a mãe cozinhava? Qual que é, Nádia? É uma carne de panela que minha avó fazia. Ó. E provavelmente tua relação com a tua avó era muito linda. É. Ela tem um significado, não sei se ela é viva hoje, mas ela tem um significado muito grande pra ti. Não, ela é falecida. Teve um significado muito grande na tua vida. Uhum. Ó. 10 anos atrás ela faleceu. Ô, Thiago, o que é perfil comportamental? Que vocês estavam Show. falando e tu falou que eu ia abrir a caixa de Pandora. Que você já abriu Cheguei antes de no chegar lá. ponto. Então, fui buscar me conhecer, me trabalhar, e a chave que virou pra mim foi quando eu entendi de perfil. Porque aí eu vi que a minha vida estava toda errada. Que eu vivia uma vida que não era minha, que era uma vida para atender às expectativas que foram construídas em cima de mim e que a minha própria criança entendeu que era para ser. Na minha história juntou muito aquela cobrança de homem não chora, sabe? Homem não pode demonstrar sentimento. Então bateu muito junto isso. E aí, quando a gente fala de perfil comportamental é um negócio que você nasce com ele, é genético, tá? E ao longo da vida você pode ir moldando pelas crenças. Então as crenças que você vai recebendo de como você tem que ser fazem você ir se adaptando, ao ponto de poder ser muito bom. Eu sou muito bom no racional, mas porque foi uma vida adaptando. Uhum. Sim. Uma Geralmente vida. pela educação de casa, os pais, como eles te cobram algumas coisas. Por isso que eu digo assim, neste momento aqui do podcast, esquece se você é bom ou não. É sobre se é leve ou não. Uau. Tá? Perfil comportamental. Então, tem o genético, que eu nasço, que deveria ser incentivado e estimulado pelos pais. Reconhecido, estimulado e incentivado. Valorizado. E, no geral, é o oposto que acontece. Por quê? Um grupo de crianças vai ter a criança no bolinho, as crianças no aniversário brincando. Tem uma que não cala a boca, grita, chama atenção, incomoda todo mundo. O que os pais dizem? Sossega, menino! Eu tô dizendo que essa comunicatividade, que esse otimismo, que essa parte criativa, que essa parte expansiva é ruim. E eu Sim. comprimo, eu ensino que a individualidade dele é ruim. Sim. Que justamente o diferencial dele é ruim. E a criança que tá no canto, isolada, sozinha, o pai e a mãe se incomoda. E vai lá brincar com os amiguinhos, vai, te mexe. E ensina que aquela introspecção é ruim. Ou seja, mas por que os pais fazem isso? Na insegurança deles de serem bons pais, eles querem ver que o filho está na média, porque se está na média, eles estão fazendo bem feito. Ai. Sim. Empatia, tá vendo? Gente. Ai, Então, assim, tudo se você começa tem em casa, filhos, né? reforce a identidade deles. O que eles têm de diferente é ali que você tem que elogiar. Sim. Um bom comunicador só vai se fazer se desde a infância, se ele, principalmente se tiver isso na genética, não é lógico, todo mundo pode se comunicar, tornar. mas na genética, a parte genética contribui, mas não adianta ele nascer com potencial para isso se for comprimido. Quando um burro fala, Outra baixa a orelha. ou seja, não fale. E aí, eu tenho então 4 perfis principais, tá? Todos nós temos os 4, mas eu vou aqui simplificar e vamos tentar achar qual é o teu principal. Tá. Qual é o mais marcante. Show? Show. E aí, Teste ao vivo. vamos. Vamos fazer um teste ao vivo. É que aqui ela tá adaptada, tá no meio profissional, não é tão fácil, mas senão eu já tinha lido ela. Como é que a gente define esses 4 perfis, tá? Lembrando, por favor, disclaimer, você tem os 4 em várias intensidades. Uns marcam mais, outros menos, e alguns, dependendo de como for a intensidade, até no oposto.
ok? Da característica. Mas eu vou focar em identificar o principal, o mais marcante. Então, a primeira coisa que você precisa refletir, você é mais acelerado ou mais cauteloso? Precisa responder? Vamos, e aí você ele vai responde descobrir aqui, quem tu é. e quem tá ali no vídeo Acelerada. vai respondendo. Então, Acelerada. o primeiro filtro que você tem que fazer é esse, se você é acelerado ou cauteloso. Uhum. O que é leve para você? Leve, lembra? Ser acelerado, impulsivo, não necessariamente comunicativo, acelerado, impulsivo, decide o tempo todo, a vida é uma montanha russa, ou cautela, pensa muito antes de agir. Não, opção A. Show. Então a gente fez a primeira separação. A outra separação. Você é uma pessoa mais focada nas relações, na conversa, no emocional, em como em se relacionar com outras pessoas, ou você é mais focada no racional? Metas, resultados, detalhismo, Emocional. processo? Opção A. Show. Emocional. Então, no teu caso, para quem estiver assistindo também, se você é acelerado e emocional, você é o que a gente chama de influente, o comunicador. Eu vou usar esse adjetivo porque o meu é alto também, então eu tenho local de fala. Estamos todos influentes aqui. É o lugar de fala dos três. O perfil influente é aquela putona. Tropeçou na frente dele, ele faz amizade. Perde o foco com uma facilidade gigantesca. Sim, a mente viaja em 10 planetas ao mesmo tempo. Faço amizade facilmente, tenho falta de foco. Perfeito. Se eu disser assim, eu duvido que tu chega lá na esquina em 3 minutos. Tu vai. Mas tu vai mais pra participar do negócio. Não necessariamente pelo desafio, mas pra participar. Não me deixa de fora. E aí... Mexi na rodinha aqui. E aí, você no caminho esbarrou em alguém. Essa pessoa caiu, ralou o joelho, se machucou. Tu vai parar, tu vai dizer, meu Deus, né? A gente se esbarrou, tu caiu, te machucou, como é que tá o machucado? Você esqueceu que você tinha que chegar lá. O foco já virou, você já tá fazendo amizade. Aí, quando você viu, você já tava falando assim, meu Deus do céu, tu te machucou, né? Tá com um sangradinho ali. Meu, olha aqui o meu cotovelo, eu também me ralei semana passada. Deixa eu te contar, eu tava correndo lá naquela rua quando veio um carro, veio uma bicicleta. Quando eu vi, me atropelei, não sei o quê. O cara tá sangrando e o foco é você. Não é que ele é egocêntrico, mas o influente, ele gosta de ser o centro das atenções. Ele gosta de ser o centro das atenções. Numa festa, num casamento, ele fica quicando de grupo em grupo, falando com todo mundo. Aí ele tropeçou com essa pessoa, estão conversando, ele pergunta, mas onde é que tava indo? Tu ia tomar um café? Vamos junto tomar um café. E vai tomar um café. Eu acho que é bem Quando ele assim. tá lá tomando um café, ele lembra assim, meu, eu tinha alguma coisa pra fazer. O que eu tinha pra fazer? Eu tinha que chegar na esquina, eu tô atrasado, desculpa. E vai lá correndo pra esquina desesperado. No meio do caminho ele lembra que esqueceu o celular na mesa, ele volta pra buscar o celular. Aí ele vai de novo. E esse é o influente, ele é muito comunicativo, é viajão na maionese, é o perfil com maior potencial de criatividade. E aqui já fica uma dica muito grande. No geral, foco e criatividade não combinam. Por quê? A criatividade nasce da tua mente ficar disparando para tudo que é lado e ela juntar uma referência de um lado com uma referência de outro e criar algo novo. Foco significa o quê? Constância de pensamento. Linear. Eu penso isso, aí eu penso para cá, e eu penso para cá. Não existe criatividade nessa forma da mente funcionar. E daí você já se liberta. Eu não preciso ser focada. Porque eu sou maravilhosa sendo criativa, comunicativa, alegre, otimista. Mas aí a gente precisa exercer com um pouco mais de dificuldade do que os outros perfis o papel do foco para chegar num objetivo. Mas olha a diferença. Uma coisa é você se judiar porque você não consegue ser focada como o outro. Outra coisa é você acolher que foco não é a tua melhor característica, mas justamente porque ela não é a melhor, você tem outras muito boas. Isso. E no momento que você precisa ter foco, você entende. Eu não sou bom nisso. Eu não preciso me judiar porque eu não sou bom nisso, mas agora eu vou me adaptar um pouquinho, vou me esforçar um pouquinho e depois eu volto para minha beleza maravilhosa.
Conhecendo a Nádia, claro, pra saber exatamente teu perfil, tem todo um teste pra ser feito e tudo No mais. sorte, você ganha o teste. Exato. Mas eu achava, pela percepção ingênua que a gente também tem sobre o outro... Calma, deixa eu falar os 4, vai que ela muda de ideia. Ah, fechou. Né? Isso, vai. Vamos lá? Vai. Então, o influente é esse, é otimista, é alegre, é brincalhão, comunicativo, criativo, expansivo, não vai ter foco. Ele não é detalhista, ele não é organizado, a casa é uma zona. A mesa de trabalho é uma zona. Agora me pegou, porque eu acho que eu sou a menina das listas, eu sou organizada. Então, vou seguir. Tá. Se você é acelerado também, impulsivo, mas você é mais focado no resultado, você é aquele tipo de pessoa que não tem problema em demitir. Não fez certo, azar dele, ele sabia que era regra, causa e efeito. Se você é esse tipo de pessoa que é acelerada e mais racional, você é a pessoa que na hora que eu falo, eu duvido que você chega na esquina, você é o primeiro. Eu tô falando, você tá correndo. Você esbarrou em alguém, você nem olha, você toca. A pessoa levanta, ela se vira. E quem olhar ao redor vai ver que você é grosso, insensível. É um perfil que o sentimento que ele mais emana naturalmente, diferente da alegria e otimismo do influente, esse aqui é raiva. É aquela pessoa que tá falando contigo, tu pensa, meu Deus, ela tá com raiva de mim. Acho que eu tô ficando assim. Ela tá brigando comigo. Eu era Aí tu pergunta... influente, agora eu sou isso aí. Aí tu pergunta assim, tu tá com raiva de mim? Eu tô cansando de conhecer gente. Tô cansando de pessoas. Aí tu pergunta assim, tu tá com raiva de mim? A pessoa fala, não, eu tô falando normal contigo. É uma pessoa... Tu acha que eu sou isso? Amiga, esse me lembrou muito aquele momento. É muito engraçado, porque trabalhar e ter uma relação muito próxima com alguém faz você se conhecer e conhecer muito do outro. E é um aprendizado constante, eu digo isso pra Nádia o tempo todo. Amiga, muito obrigada por embarcar nesse projeto, porque eu tô aprendendo muito contigo. Porque é um relacionamento mais próximo que a gente acaba criando. E a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto. E teve uma situação aqui que a gente pegou e falou, calma, a gente tá aprendendo a trabalhar junto. Você tem um jeito de trabalhar, eu tenho outro. A Nádia é acelerada. Amiga, vamos fazer, bora, tô gravando, vamos. E eu sou, calma, tenho que entender antes, traçar a linha de raciocínio na minha cabeça pra daí fazer. E às vezes eu chego até na grosseria, assim. Mas ela não percebe que ela porque ela simplesmente quer ter o resultado, quer fazer. Ela já traçou Mas naquilo. isso vem muito do jeito que meu pai é. E o jeito que meu pai espera que a gente seja. Desde pequena. Vamos. Sempre, muito acelerado e tudo mais. Então eu tinha que correr, tinha que fazer. Então hoje eu não queria me tornar essa pessoa. Mas em muitos momentos eu me vejo nesse lugar. E a Jo, por a gente ter muita intimidade, a Jo fala pra minha amiga, não precisa ser assim. Calma, porque senão eu não consigo trabalhar dessa forma. A beleza, me confronta, sabe? A beleza... Por que o sorte acaba ajudando muitos casais? Porque um conhece o perfil cada um conhece seu perfil, conhece o perfil do outro e consegue resolver problemas de conflito. De velocidade diferente, de ser mais emocional ou mais racional. Até linguagens de amor, né? Tudo. Certo. Até a postura na cadeira ajuda a identificar perfil. Certo. Aqui não vai servir porque é um ambiente diferente, tem microfone. Mas o influente, ele senta assim. Ai, sou eu. No chão, perna cruzada. Não, a postura ela é mais largada, não é estruturada. O dominante, eu vou vir aqui pro ladinho aqui, ó. O dominante vai vir assim, ó. O dominante ele tem uma postura de peito mais aberto, mais de autoridade. O dominante, a postura, o gesto dele é mais de cima para baixo, porque é de dominação. Ele é de imposição. Ele faz isso aqui, ó. É uma gesticulação assim. Sim. Ele faz isso aqui, ó. Vamos. Ai, é a Nádia! Se mexe. Vamos. Isso é o dominante. Gente, eu me tornei quem eu mais temia. Só que, Mas de novo, é tem perfil. beleza em tudo. Porque ninguém dá resultado como dominante. Se num negócio, numa família, só tiver influente, vai ser uma festa e ninguém chega em lugar nenhum. A gente achava muito que eu era influente pelas primeiras características. E agora eu tô assim, nossa, eu sou dominante. Mas eu acho que você o meu perfil é influente e dominante. Tem a combinação. Lembra que aqui o que eu consigo fazer é te ajudar só o principal. Eu sou mais influente que dominante. Eu acredito que você seja mais dominante que influente, mas você tem os dois. Você carrega os dois. É. E aí, então, o dominante, ele é muito dessa energia de ação, de movimento. Ele por ser muito acelerado, ele não foca no detalhe. Não interessa como tu vai fazer.
Só faz. Só chega no sou eu. resultado. Vai. Então, Sim. esse é o dominante. Ele não pede muita opinião de ninguém, ele analisa, decide, vai, faz e foi. Ele não gosta de perder muito tempo. Ele não fica floreando o negócio. A gente meio que tem umas cutucadas de vez em quando, porque eu sou dessas. Eu penso em tudo e tem que sair perfeito, penso até demais. Só que é bom ter esse contraponto, porque daí ela acelera. E eu também mantenho a cautela. Só que a maior parte dos equilíbrio. relacionamentos, principalmente no conjugal, olha pro diferente do outro e critica. E não sabe aprender com a diferença do Cara, outro. e me irrita, eu vou abrir agora uma coisa muito pessoal, né? Me irrita muito pessoas muito devagares. Desculpa, amiga. Não, a Jo, de verdade, assim, não é porque ela tá aqui, mas eu falo brincando, mas é sério, a Jo é quase uma pessoa perfeita. Então, assim, de verdade, ela tem muita consciência, ela é uma pessoa que eu admiro muito, assim, é uma amizade que eu, cara, desde muito pequenininha, enfim, e que a gente continua essa amizade, eu tenho muita admiração pelo perfil dela, por quem ela busca ser, pela consciência que ela tem um nível de consciência muito bizarro, assim, ela busca ser sempre, Não, ter mais falta muita autoconhecimento. coisa. Ela tá elogiando falta demais, vai vir bomba. Também, amigo. Só que daí, tem pessoas... Só que? Não tem nada a ver com a Jo, mas tem pessoas, até no qual eu me relacionei, que me dava tremelique da pessoa ser devagar, da pessoa ser encostada, da pessoa... Eu falava, cara, como que pode? Eu me tremia, sabe? Falava, como é que pode? Meu Deus, essa pessoa ser assim, assim, assim. E tanto é que eu já encerrei relacionamentos por conta disso. Eu falava, cara, a pessoa não sabe, não desenvolve, cadê o dinamismo? Cadê? Vamos fazer. E a pessoa, devagar, quase parando. E às vezes eu fico nervosa. Carro devagar na minha frente, fico nervosa. Pessoa caminhando devagar na minha frente, fico nervosa. Pessoa que... Mas isso é o sabe? mais bonito, pra mim, isso é o mais bonito do autoconhecimento. Não só o se conhecer, mas tu entender o outro. Porque é automático você ter mais empatia quando você conhece o perfil do outro. Entende que o outro diferente não é ruim, só é diferente. Poderia ter agregado na tua vida essa paciência do outro. Claro, não, com certeza. E algumas pessoas que passaram na minha vida agregaram nisso. E a Jo, que agora convive mais comigo, ela me traz muito isso de se preparar, de relaxar, de respirar e tudo mais. Mas até quando eu viajo com alguém, a pessoa, ela acaba entrando no meu ritmo. Tipo, eu não sou uma pessoa que, faço babyliss no cabelo, levo meia hora, e daí seco o cabelo, e faz maquiagem. Cara, eu acordo, vamos tomar café, não vamos perder o café, vamos sair pra explorar a cidade, vamos fazer, nananã. E aí, às vezes, eu sempre fico pronta antes, e eu fico assim, ó, meu Deus. Que demora. Pra Aí que vem- fazer tudo isso? Pra que, sabe? Aí vem uma adaptação saudável. Eu me entendo, vejo beleza em quem eu sou, entendo que o outro é diferente. Ele tem para agregar na minha vida por ser diferente. Ele me torna um pouco mais completo por ser mais cauteloso, mais planejado. E eu me flexibilizo. Eu não vejo que o meu é errado e o dele é o certo. E nem o oposto. Ai, maravilhoso. Eu sou maravilhoso. O outro é maravilhoso. Na diferença. Somos diferentes. Autoconhecimento. Nossa, gente, minha cabeça... E aí vamos para os perfis lentos. Fomos para os rápidos, certo? Influente deixa e quieto os dominante. lentes. Não tá nem com paciência pra ouvir sobre. Brincando. Os perfis lentos são mais difíceis de você identificar. Por quê? Porque eles são introspectivos. O dominante, você vê na raiva. Vai, meu filho. O influente, tu vê na... Entendeu? Agora, os dois mais lentos, que também um é mais emocional e um é mais racional. Eles são mais introspectivos, eles são mais reservados, então é mais difícil de você identificar. Aquele que é mais racional, a postura dele é estruturada. Esse mais racional, lento, características que definem ele: organização, perfeccionismo, mas ele é perfeccionista para ele, pelo prazer dele. Você pode estar odiando, reclamando, e ele vai dizer, não, eu gosto de fazer bem feito, você aguenta aí. Já me relacionei com pessoas. A roupa dele é estruturadinha, alinhada, impecável, passada. A posição na cadeira, deixa eu virar ali pra câmera aqui, ó. A posição na cadeira, aí, ó. Ele não vai encostar na cadeira. Não tem estrutura. Ele vai ficar assim, ó, retinho. Olha. Porque tem estrutura. Tá vendo? Nossa, é uma linguagem corporal antes de conhecer uma pessoa. Isso é ótimo pra vender. É um perfil que é muito das regras. Então, se na rodovia fala 100 por hora, ele vai a 100 por hora, ou a 90, porque 100 é o limite.
Lógico que eu tô trazendo extremos, tá? Não quer dizer que esse perfil não vai uma vez ou outra passar, mas Claro. ele gosta muito de viver sobre regras. Regras dão estrutura na vida. É o oposto pro influente. Eu nunca fui promovido na Univale, porque o livro para ser promovido tinha tanta regra que um semestre eu atingia uma, no outro eu atingia outra e não conseguia. Agora, pro Conforme ter as regras de como a vida funciona, é sensacional. Ele funciona. O que deixa ele desconfortável é estar num ambiente que não tem regra. É tudo organizado. Essa mesa aqui jamais conforme, tá? Ninguém aqui tem essa conformidade alta. Porque ele é todo arrumadinho, todo perfeitinho, alinhadinho, na pose, na organização da mesa, da casa, tudo. Ele é muito bom para detalhismo. Dá uma folha com erro de português, ele naturalmente vai marcar os erros. Para o Conforme, que é esse perfil lento e racional, não existe uns 99%. É 98,75%. E se você falou que é uns 99, ele começa a questionar a tua capacidade. Caramba. Então esse é um dos lentos mais racional. Diferente do comunicativo, do influente, é o perfil mais focado. Porque Sim. a mente dele, o drive, funciona alinhado, em linha reta. É o perfil mais difícil para ser criativo. É o oposto do influente. É o perfil que lê o manual antes de montar um armário. Nossa, Sim. nunca li manual. Por isso que a gente brincou... Veja as gravuras. Por isso que a gente brincou Veja antes de as começar a gravuras. gravação que, tu viu né, do roteiro aqui, ela mandou. Eu disse, eu não vou ler tudo isso. Ela falou assim, porque não tem figurinha, né? Porque o influente, ele vai ver figurinha. Entendeu? Mais didático. E primeiro tenta montar o influente e o dominante. Os dois acelerados, eles não têm tempo para ler manual. Tenta montar, parou em pé, tá bom. Gente. Sobrou uns parafusos, tem problema, parou em pé, funciona. É isso. O Conforme, não. Primeiro ele vai ler o manual todo, conferir as peças, tudo. Depois ele vai se planejar na bancada para montar. Qual é a diferença, então, desse perfil, que é mais racional, para o perfil que é mais emocional, lento? Enquanto esse que eu falei é mais do preciosismo, da organização, do detalhismo das coisas, o outro é mais do planejamento. Que a gente chama de estável, ele é lento, emocional. Esse é o mais difícil de você identificar. Mas eu achei uma tática, sorriso Mona Lisa. Ursinho carinhoso. Drauzio Varela. É aquele que a expressão não é uma expressão do influente aberta. Não. É uma leve curvadinha aqui na boca, que passa uma serenidade e que parece que tá alegre, mas neutro. Aquela pessoa difícil de ler, assim. É meio Mike. Mas ele passa um sorrisinho viradinho aqui, ó, muito sutil, que te dá esse acolhimento. Você vê o estável, você quer um abraço. Sereno. Fala manso. O estável, ele é muito planejado. Muito planejado. E para planejamento é ele. Dificilmente o estável chega atrasado. O influente, o dominante, a gente se adapta. Vai dar tudo certo. O estável, ele não chega atrasado. Ele chega antes. Mas não por ele, pelo outro, porque ele não quer deixar o outro esperando. O olhar dele é muito pelo outro. Ô, Thiago, e dá pra ser todos em uma vida? Tipo, dá pra mudar? Ou não? Não. Uma vez que você é aquilo, você é aquilo. Você nasce assim, você é assim. A vida pode ir te adaptando, mas essa adaptação é pesada. Por isso que tu também falou que daí todo mundo tem tudo, mas em escalas diferentes. Né? Mas, no geral, uma mudança muito significativa fala de crença, de trauma que você viveu, de história de vida. Então, queres entender os teus traumas? Olha pro teu perfil natural e olha como você tá hoje. Uma pessoa que é muito comunicativa, que não fala, ouviu muita crítica sobre a fala, sobre a espontaneidade, sobre a brincadeira, que isso não é postura. Então, a diferença entre como você se posiciona hoje e o teu perfil natural revela muito sobre a tua história de vida. Olha só. No relatório lá sai um gráfico para um gráfico para outro. Quem você é naturalmente, como você está hoje. Eu fico 3 horas falando da tua vida, eu sei o que você falava na infância, o que você ouvia na infância, baseado nessa adaptação. Mas então conforme é o estável. O estável, ele é muito pelo outro. O perfil mais empático é o estável. Tanto que ele tende a colocar o outro em primeiro lugar do que ele. Qual é o maior desafio do estável? Conflito. Ele abre mão de se posicionar para não gerar conflito. A moça que trabalhava comigo era estável. Então, toda vez que eu pedi uma opinião para ela, eu já sabia a regra dos 3 segundos.
Bia, tu gostou disso aqui? O que tu achou disso aqui? Se ela ficou 3 segundos calada é porque ela não gostou. Só que ele tá pensando em como falar para não gerar desconforto e conflito. Pra não machucar. Nossa, gente, como pode? Então, você entendendo o outro, você entende, pô, o perfil dela não gosta de gerar conflito, não quer me deixar chateado, pensa muito no outro. Então, Planeja, é o planejador, né? É, o planejador. Eu tenho um tio que é estável alto. Lembra do planejamento? Outra coisa muito importante, precisa se sentir seguro para dar o passo. Por isso que o meter o louco do dominante, de só vai, para ele não funciona, porque ele precisa sentir segurança naquele caminho que ele vai trilhar, no próximo passo que ele vai dar. E aí o que acontece? Quando junta perfis tão diferentes, gera esse atrito gigantesco. O meu tio é tão seguro que ele compra 5 vidros de perfume da Natura. Do mesmo. Porque ele tem medo que a Natura pare de fabricar. Uau. Ele compra carro sempre da mesma marca, na mesma loja, com o mesmo vendedor. Por quê? Porque é um perfil que custa muito a confiar em Sou alguém. oposto disso. Custa muito a confiar numa pessoa, então os relacionamentos para serem construídos demoram mais. Para confiar numa marca, numa loja, num vendedor, demora mais. A relação demora para ser construída. Eu gosto de tudo novo. Mas é o perfil mais fiel. Olha. Mas entendendo isso tudo faz tu, assim, abre a cabeça pra conhecer a pessoa. Pra tu... Te torna, obviamente, muito mais empático, então você consegue entender muito mais o outro, isso evita muito conflito, mas principalmente pra... Eu, por exemplo, com o Mike, a gente teve alguns conflitos no começo. Tinha muitas coisas também que eu não conhecia, embora eu já tivesse não estivesse tão adormecida na questão de autoconhecimento, né? Eu já tinha um pouco disso. Mas, depois que eu fiz o curso do Thiago também, e que deu esse estalo em relação a perfil comportamental, foi ainda melhor, porque eu comecei a observar algumas atitudes que às vezes me estressavam, mas que, cara, era só o perfil dele. Essa questão de lentidão. O Mike, ele tem... Eu não lembro agora se ele é conforme ou estável. Eu acho que ele é mais estável, mais planejador. Mas ele também demora um pouquinho a tomar algumas atitudes. Não que eu não demore às vezes também, porque você é mais acelerada do que eu, mas ainda assim eu sou mais ágil, principalmente para coisas práticas. Eu lembro de não sei se ele vai ver isso, mas eu lembro de um episódio da gente no acampamento. Enquanto eu queria lá armar a barraca o quanto antes e fazer não sei o que, ele tava ali pensando em como fazia, num ritmo mais devagar. Cara, aquilo tava me estressando. Me estressou, que eu não revelei naquele momento. Era muito começo. Muito começo. Não era, tipo, não era pra gente já ter um atrito, entendeu? E assustar o cara logo de início, né? Aí depois que a gente começou a descobrir esse lado de perfil, cara, tá aí, por isso que eu me estressei, mas é o jeito dele. Por que eu vou me estressar? Por que eu vou brigar? Eu falar, e muitas vezes isso pode acontecer em outras situações, né? Não é a pessoa pra mim. Mas só falta a gente Não, e é o que o entender. Thiago falou, é pegar aquilo da pessoa e trazer esse equilíbrio à tua vida, né? O que tu pode tirar de bonito disso? O que tu pode aprender com isso, né? Porque tudo que é extremo é ruim, né? Pelo que eu entendi da nossa conversa aqui. É o que eu acredito. Ô, Thiago, e no final de todo episódio a gente encerra com uma pergunta-chave e que tem tudo a ver com o papo que rolou hoje. Eu sei que vocês estão no limitezinho do tempo. Sim. Deixa eu Tu só também, agregar você tem compromisso. ponto. Deixa eu só agregar um ponto aqui. Vamos lá. Casais ou sociedade. O que é o ideal depois desse monte de coisa, de informação de perfil? Parecido, diferente, não tem perfeito. Tem você entender os pontos positivos e os desafios. Se você tiver com alguém que é parecido com você, seja na velocidade ou no emocional ou racional, se for parecido, entenda que o encaixe é fácil, a comunicação é fácil. Um quer acelerar, o outro também quer. Encaixa, não gera conflito. Sim. Mas o desafio vai ser essa dupla ter resultado de vida. Porque imagina 2 influentes. Vamos meter o louco, vamos se jogar? Vamos meter o louco, vamos se jogar. Quem é que planejou? Ninguém planejou nada. Agora, 2 opostos. Vamos planejar antes de agir? É verdade, vamos planejar, vai que dá alguma merda. E fico só planejando e não age. É lindo, na verdade, ver essa construção, esse aprendizado, quando é diferente. Se você tem opostos, de 2 uma, ou você não entende nada disso e a diferença é um conflito gigantesco até você terminar o relacionamento ou a sociedade, e um judiando do outro,
Ou você já entende disso e percebe como o outro pode agregar pro todo. Eu faço uma analogia muito legal. Tem que fazer isso aqui analogia acende. do estádio, Olha aqui, ó. não, que ele falou antes, da pista. Ó, aqui, ó. Tu anotou Ah, aqui? é verdade, tem um asterisco aqui de uma O coisa que você que queria você falar. tá vendo aqui? Uma tela preta, certo? Aham. Se eu não entender que você funciona diferente do que eu e eu quiser dizer que o meu é o certo, eu digo, você está errado, porque tem 3 câmeras num fundo azul. Você é errado. A tua visão é errada. Perspectiva. Cada perfil tem uma perspectiva diferente. Agora, se eu olhar com empatia, entender que você vê diferente do que eu digo, você vê diferente do que eu, vamos somar e você entende o todo melhor, toma melhores decisões com melhor resultado. Maravilhoso. Então é mais difícil a comunicação, o encaixe, mas com essa compreensão você soma e o resultado é gigantesco. Nossa, comunicação é tudo também, né? A gente tem Pra alinhar os assunto pontos. pro dia inteiro, na verdade, né? E a gente gostaria de ficar aqui com o Thiago o dia inteiro conversando, porque principalmente que a gente se identifica tanto, Tu viu que né? a gente não seguiu nada, né? A gente Por isso não- que eu te falei que... A gente nem segue o nosso roteiro e é muito legal porque ficou uma conversa aberta e que a gente acabou tirando dúvidas, né? Eu tirei muito mais porque a Jo já Nossa, né? mas eu tenho muita coisa pra tirar ainda, né? A gente Eu- precisa fazer um episódio 2. Eu acho que vocês deviam comentar aí, ó. Quero episódio 2. Quanto mais vocês pedirem, mais rápido elas me chamam pra vir pro episódio Boa! 2. Já tá É convidadíssimo, isso. Thiago. Antes da gente finalizar com a nossa pergunta, eu gostaria que o Thiago usasse também o espaço pra falar do seu curso, falar o que você aborda e divulgar o seu Insta, por favor. Pode se Vocês direcionar. marcam aí, né, na descrição também, tudo, né? Claro. Coloca aí no vídeo. Mas me segue no Instagram, Thiago Delagnolo. Eu tenho canal no YouTube também. Também Thiago Delagnolo. No YouTube tem os conteúdos mais profundos. Tem os Delagnolo depoimentos. com 2. Elis no Elis. Del, tá? Ou pede pra elas ali também, elas também vão mandar. Boa. E o meu trabalho hoje, ele mescla um pouco da parte de vida com a parte de negócios, né? Porque hoje em dia todo mundo quer ganhar dinheiro, então Tem só que unir trai os pra dois, né? caramba. Mas nesse contexto que a gente tá falando, o que eu vou recomendar pra você do meu trabalho? Se você quiser conhecer, me segue nas redes sociais, mas conheça o Sorte Se Constrói. Ela até trouxe a apostila dela aqui, ó. Ó, Ó, tá preenchida. tá vendo, Eu ó? fui uma aluna aplicada. É Nem tanto. um método que eu tenho muito carinho, tá? Porque ele junta várias metodologias diferentes, como eu falei, tem coach, tem constelação familiar, tem ferramenta de energética, de alto impacto, é no máximo 12 pessoas, porque eu acredito muito nessa troca, tá? Em você ser ouvido e ter a troca. Eu não acredito naquilo que eu falei dos livros, de você só receber informação. Eu quero trocar com você. Eu quero que você viva algo em profundidade. Por isso que são turmas menores, tá? Sim. Mas eu garanto que vai ser algo que vai agregar muito para tua vida, talvez muito mais do que qualquer outro método que você já tenha feito. Eu por também causa garanto. disso. Eu também tá? garanto. É isso. Boa. Vamos lá, quer finalizar? Vamos lá pra perguntinha? Então vamos lá. Eu até te fiz uma prévia aí antes da gente começar a gravação, mas a pergunta que a gente sempre finaliza é a seguinte: quais são as 3 principais atitudes, na sua opinião, na sua história de vida, que levam uma pessoa a ter resultado no que ela deseja? Depende. Vamos lá. Destrincha. Eu não gosto de dar 3, eu não vou dar 3, porque 3 vai parecer que é uma listinha, que é uma fórmula fechada. O que eu vou dizer, para você ter resultado de vida, é aquela história da flexibilidade. Expanda a sua consciência. Se permita a aprender o oposto do que você acredita. Para mim é isso. É expandir a tua visão. Expandir a visão, flexibilidade e... Tu acabou de falar. Se a gente for parar pra pensar o que tu disse... Vulnerabilidade. Pronto. Ó, Ótimo. Vulnerabilidade resume todo o papo até, né? é base para tudo. É você Equilíbrio, aceitar né? que você hoje não é perfeito. E estar disposto a querer evoluir. Porque a maior parte das pessoas, por aquela dor da perfeição, de ser aceito, tem dificuldade de abrir o peito e dizer, ei, tem dor aqui. Sim. E todo mundo E se eu não carrega fizer dor. isso, como é que eu vou aprender algo novo e evoluir? Não tem como. Então... A gente vê muito isso, principalmente em casais que estão... Sabe, o casamento que dura uma vida? Que às vezes você não se conhece, você tá acostumado com aquele tipo de relacionamento, com a pessoa aceitando, aquela dinâmica. Não que não se tenha autoconhecimento, mas que ficou
a vida inteira naquela situação. E acaba caindo como diz, não teve problemas em outros relacionamentos pra se conhecer melhor. Autoconhecimento vai transformar uma memória de dor em uma memória potencializadora de resultado. O que antes te limitava sem você perceber, agora se torna um diferencial e um potencializador que você passa a usar a seu favor. É tudo sobre como a gente significa o que a gente viveu. Não é sobre o que a gente viveu, é sobre como a gente significa o que a gente viveu. Acho que esse é o recado final. Perfeito. Aí. Muito obrigada, Thiago. Perfeito. Pelas trocas, pelo aprendizado. Foi maravilhoso. Obrigado por ter aceitado o convite. Tamo junto. Fico feliz demais. Nosso primeiro convidado homem. Sinta-se honrado. E é isso, gente. Se você curtiu esse episódio, claro, deixa o seu like aí se você tá assistindo no YouTube. Já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum episódio. E também segue a gente no Spotify, expresso.com, e também no Instagram. Gente, não esquece então de seguir a gente, né? E o nosso @ é @expresso.com podcast. E até a próxima. Tchau! Tchau!